Os mártires do Coliseu. Introdução. Capítulo 1. Tu fizeste brilhar, rolar a lua sobre tudo isto, e lançar uma luz ampla e meiga que suavizou a austeridade venerável da áspera desolação, e preencheu, como era, mais uma vez, as fendas dos séculos, deixando aquela beleza que ainda era assim, e fazendo que não era, até o lugar tornar-se religião, e o coração transbordar com a mesma adoração dos grandes dos tempos antigos, os soberanos mortos que ainda testemunham, de suas umas, a fé em Cristo. Byron's Manfred. Não há ruína do mundo antigo tão interessante como o grande anfiteatro de Roma. Ela resiste em estupenda magnificência, em meio às 7 colinas da antiga capital do mundo, como um monumento a tudo o que foi grande e terrível no passado. A imensidão e majestade de sua estrutura falam da perfeição da arte, as suas reminiscências evocam os horrores da perseguição aos santos, e os triunfos do cristianismo. Ela foi o campo de batalha onde a igreja lutou pela conversão do mundo pagão, o sangue dos heróis martirizados, que tombaram. Descrição do livro e o sofrimento dos cristãos no grande anfiteatro romano. A história da famosa Arena de Roma, onde milhares de cristãos primitivos encontram um fim cruel e sangrento. Porém, muito mais que isto, é a história de famosos e santos heróis de Cristo, que aceitaram de bom grado a morte, testemunhando da verdade da fé apostólica. De fato, ela mostra a vida autêntica dos primeiros santos e mártires. Aqui acham-se relatados os suplícios de mártires notáveis, como Inácio, o bispo de Antioquia, a menina Priscila, Crisanto e Daria, Estevão, Vítor e seus companheiros, Abdon e Sênem, os reis persas, Eleutério, o jovem bispo, Alexander, Hipólito, o pequeno Marino, a jovem Martina e muitos outros. Arquitetado por um cristão, e construído no primeiro século por judeus escravizados após a queda de Jerusalém, o famoso Coliseu romano foi palco não apenas de inerráveis crueldades, também de incríveis milagres e conversões. Lendo os edificantes testemunhos de fé demonstrados nesta arena, no início da era cristã, em Roma, você entenderá como Deus pode escolher e tornar memorável um acontecimento. Amortalhando aqueles muros imensos, e sua história emocionante fez-nos ficar grudados no solo, em admiração e reverência. Bastou um olhar momentâneo, e o pensamento preencheu o intervalo de séculos. Os assentos de mármore foram novamente lotados, perante os olhos da mente, com milhares de seres humanos, o leão ferido, o gladiador agonizante, o mártir ajoelhado, surgiram em rápida sucessão na arena manchada de sangue, o grito ensurdecedor do populacho excitado, a condenação dos cristãos, e o clamor para que o seu sangue fosse dado a saciar a sede dos leões. Tudo formou um quadro do passado, que fez estremecer o coração. Ficamos na arena que viu a infância de Roma e a glória da igreja. O próprio pó sob nossos pés era santo. Um dia ela entregará o que na eternidade será o mais brilhante ornamento dos céus, o sangue dos mártires. Com um sentimento de temor e respeito, contemplamos a cruz estandarte do cristianismo, que lançava sua sombra triunfante sobre a arena silenciosa. Os mártires do Coliseu envoltos em pensamentos, ouvimos a admiração, expressada em diversas línguas, dos grupos de turistas que fitavam as poderosas ruínas. Milhares afluem anualmente à cidade eterna, e simplesmente apressam-se ao Coliseu, como a mais interessante das muitas vistas de Roma. Aí, o comerciante da além das montanhas rochosas fica ao lado do garimpeiro da Austrália, e, como foi o nosso caso, o missionário em licença para tratamento de saúde, do Cabo da Boa Esperança, aperta a mão de um velho companheiro de escola, das Ilhas Britânicas. De manhã à noite, os estrangeiros são vistos na arena da famosa ruína, e bem depois do anoitecer, quando o silêncio e a escuridão emprestam uma atmosfera romântica adicional à sua magnificência, ainda estão por ali. Quando a pálida luz da lua voluma-lhe as arcadas melancólicas para uma imensidão maravilhosa, o turista sentimental permanece na solidão triste da gigantesca construção, e alimenta a vivida imaginação com imagens fantasmagóricas de castelos e torres, e de outros anfiteatros, imagens que emergem dos arcos quebrados e das paredes desintegradas. O Coliseu, uma vez visto, jamais é esquecido, quer tenha sido contemplado ao esplendor do ardente sol italiano, ou sob a mágica influência da luz do luar. A nossa primeira hora no Coliseu foi de pesar. O presente contribuiu mais que o passado para lançar escuridão sobre os nossos pensamentos.
As cenas terríveis que tiveram lugar naquela arena, a matança indiscriminada de vítimas inocentes, o grito inumano que consignava o bravo gladiador à sua sorte, os horrores de sua carnificina, justificam o nome dado por Tertuliano, um lugar sem clemência. Uma maldição do paganismo animava esse templo das fúrias, endurecendo o coração dos espectadores, e causando uma obsessão e uma cegueira demoníacas. Esse quadro era doloroso, mas outro pensamento acrescentou-nos tristeza. Milhares de pessoas que acorrem ao Coliseu são estranhas às sagradas revenis. Sencias que pairam à roda de suas ruínas sagradas. Esse espírito de infidelidade, que atualmente despoja a literatura de todo sentimento de religião, não permitirá à história apresentar a parte mais sagrada e solene de seus registros. Os guias de turismo e religiosos estão nas mãos dos viajantes, livros que devotam todas as páginas à descrição das práticas infames e sangrentas do paganismo, mas não se atrevem a dedicar um parágrafo, ou mesmo fazer uma alusão, ao sofrimento dos mártires. A descrição é sobre o monumento pagão, mas nada menciona de sua conexão com os primeiros dias da igreja. O cristão instruído vê no Coliseu mais que paredes indestrutíveis ou desenhos de arquitetura, vê um monumento àquilo que foi grande e nobre no passado, o triunfo de sua fé. Ela recorda que cada nicho daquela arena foi tingido com o sangue dos mártires. Sente que o triunfo deles também é o seu. Após o lapso de 1700 anos, acha-se unido a eles no elo indiscutível da comunhão Coliseu para comemorar o maior campo de batalha dos seguidores. E não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho, pedir um joinha. Até mais.